Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do BIcast, o podcast do DCDD Advogados. A gente está aqui hoje com o Felipe Mariano, nosso sócio, advogado trabalhista, e a gente vai pautar hoje temas ligados à relação entre empresas e empregados, empregadores e empregados. A gente trouxe alguns tópicos ali numa conversa livre, mas que a gente vai se guiar aqui pela nossa apresentação. É uma conversa sobre direito trabalhista e as relações entre empregados e empregadores. Então tem alguns temas muito interessantes, Felipe, que eu acho que a gente vai chamar o interesse de vocês e é um prazer tê-los aqui como audiência, tá certo? Se apresenta aí, Felipe. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje. Como já adiantado por Wellington, será uma conversa leve, sem nada tão programado. A ideia aqui é trazer alguns pontos bem relevantes, bem corriqueiros também, tanto para empregadores, empregados, para a empresa como um todo, deixar evidente aqui também a necessidade de uma boa prevenção, uma boa assessoria jurídica para toda e qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. A empresa precisa ter uma preparação de uma assessoria jurídica completa para que ela vise um crescimento. Então, a gente vai deixar isso bem evidente aqui, com alguns pontos, tópicos preparados, mas com a conversa também bem aberta sobre tudo do direito do trabalho, de tudo um pouco. Vamos lá. A gente trouxe aqui, ó, vamos tentar se adaptar a essa tela com touch aqui. A gente está nos estúdios aqui da Zenith, aqui em João Pessoa. Essa tela, ela facilita muito, mas eu não peguei totalmente o jeito dela. Mas vamos chegar lá, tá certo? Então, a gente está tratando aqui de convivência, tá? Colaboradores e empregadores estão dentro de um guarda-chuva de uma abstração jurídica, que é a empresa. A empresa ela tem uma finalidade, é desenvolver uma atividade, gerar receita, prestar um serviço, entregar uma utilidade ou fazer a venda de uma mercadoria. Então, dentro desse processo, ela precisa de pessoas, prioritariamente, pessoas são a chave do funcionamento de qualquer empresa, ela precisa de processos ajustados, de tecnologia ali por cima, né, ou seja, dando suporte, e ela precisa também de gestão. A gestão faz com que essas peças da engrenagem rodem e façam com que a empresa preste um bom serviço, consiga gerar valor para os seus clientes, e aí todo mundo ganha. Essa relação alimenta a base da economia capitalista. A nossa economia é predominantemente capitalista, então ela tem que se ajustar a boas práticas de convivência harmônica entre colaboradores e empregadores. Então, sem isso, não há crescimento empresarial, né? Então, acho que acho que é uma mensagem muito importante. O crescimento precisa dessa convivência harmônica. Isso, a empresa, ela tem como base os empregados. Então, seja qual for o serviço, o produto que ela oferece, hoje você não tem nenhuma empresa sem colaboradores, seja de vendas, de tecnologia, independente de qual área que seja. Então, é sempre importante zelar por um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável, não só no sentido do cuidado com a saúde em si, mas, por exemplo, a saúde mental hoje é um ponto bem delicado. Com o pós-pandemia, a gente vê Uhum. muitos casos de saúde mental, por exemplo. Então, zelar por esse ambiente é aumentar produtividade. Então, a Perfeito. empresa precisa ver isso não só como um custo, por exemplo, que pode vir você fazer uma ginástica laboral dentro da empresa, você fazer um rodízio de empregado em teletrabalho. Isso tudo pode ser visto como custo, mas é valorizar a pessoa, valorizar o empregado. Isso é um investimento. Então, é investir na saúde do trabalhador. Isso é de suma importância, não só quando a lei nos obriga, mas também para atrair bons colaboradores para si. Isso Perfeito. passa a uma premissa que tem que ter o foco da empresa para que ela vise o crescimento de fato. Você tocou um ponto importante. Até recentemente, um cliente nosso, ele parte desse ponto, o teletrabalho. Você me ajudou na resolução dessa questão. O teletrabalho é um instrumento muito importante de valorização e para o bem-estar dos colaboradores. Permitir, de forma regrada, prevista, que o colaborador trabalhe uma parte da sua jornada de trabalho da semana em casa, isso valoriza, faz com que a empresa dê ao colaborador a sensação e o poder estar em casa, conviver com os filhos, isso é importante. Agora, por trás de cada item desse, precisa ter um regramento sólido, para que depois você não abra flanco para uma ação trabalhista ou algum pedido de indenização, caso você erre a mão naquilo ali, e também para que você tenha tudo escrito e previsto.
tratamento isonômico. Se eu tenho regra para um, eu tenho que ter regra para todos, né? E tem outros pontos importantes, acho que vale. Vamos avançar um pouquinho aqui. Acho que esse próximo ponto aqui é muito válido, importante a gente falar, que é a prevenção do assédio sexual e moral dentro das empresas para uma relação saudável. E isso está pegando, a coisa está muito séria. A gente está vendo aí situações em que empregadores exageram na cobrança, permitem que gestores e que outras pessoas assediem moral e sexualmente muito predominantemente mulheres, mas também outros gêneros dentro das empresas. Eu acho que esse ponto merece atenção especial da nossa conversa. Isso é muito importante, Wellington, que os empregadores estejam cientes também o que é o assédio moral, o que leva a uma conclusão de um assédio moral indenizável também, que vai gerar um passivo trabalhista. Então, muitas vezes, a gente tem que equilibrar o poder diretivo da empresa, certo? De determinar regras, como, por exemplo, estabelecer metas, com o percentual de vendas necessário para ter um certo Uhum. comissionamento, estabelecer uma jornada de trabalho. É preciso entender que existe um limite para isso. Então, a empresa tem um poder diretivo, ela pode estabelecer metas, não há problema algum, desde que seja respeitado, por exemplo, a individualidade de cada um, não seja uma meta exacerbada. Se você cria uma meta impossível de ser atingida, inatingível, você vai criar uma sobrecarga de trabalho para Gera esse angústia. colaborador, você vai gerar angústia, você vai gerar um sentimento para esse colaborador de que ele é insuficiente para a empresa. Uhum. Isso vai gerar até receitas negativas. Ele não vai vender. Muitas vezes chega um empregado e não se paga para a empresa porque ela visa a cobrança, a cobrança, a cobrança, mas não faz, por exemplo, treinamentos, não premia aquele colaborador que se esforçou bastante para exercer, atingir um número de vendas, atingir um número ótimo, mas não atingiu aquela meta que, Que estava mal que calibrada, isso é um ajuste, né? exatamente. Então, E tem outra coisa, a forma de cobrança, né, Felipe? Ou seja, quando eu tenho uma forma de cobrança desequilibrada, que ela não é justa, ela não é respeitosa, quando você, como enquanto gestor, dono, diretor da empresa, não monitora a forma como tua equipe de gestão, a segunda linha de gestão, a camada que faz contato com a base, com o chão de fábrica, se você não monitora para assegurar que essa cobrança é feita por esse funcionário, que nem sempre é tão qualificado, até porque mão de obra qualificada de gestão hoje em dia está muito escassa. E esse cara exagera na forma de cobrança do colaborador, cobra de forma assintosa, humilha, fala palavras de baixo calão. Então a gente tem inúmeros exemplos de quando o limite é ultrapassado. No momento que esse limite é ultrapassado, a gente está falando aqui na caixinha assédio moral, tá? No momento em que esse limite é ultrapassado, e principalmente se isso é feito no meio de uma reunião de vendas, a área de vendas é muito, digamos assim, é emblemática para isso, muito embora não só. recorrente também. Muito recorrente, exatamente. Porque vendas você está o tempo todo lá, tapinha nas costas, bateu meta, vamos para frente. Nesse momento, se o gestor direto do colaborador cobra e passa do ponto, está configurado, é possível que seja configurado assédio moral. Então, isso fica a cargo da empresa. A empresa tem que ter normativos, tem que ter reuniões, treinamentos e capacitação, e que todos vejam que esse tipo de conduta vai ser cobrado, vai ser punido por quem passar do ponto, né? E para isso aí a gente tem instrumentos legais dentro da estrutura da empresa que podem ajudar nisso, né, Felipe? Isso, inclusive, foi tocado num ponto muito importante, é a preparação de pessoas que estão em cargo de confiança, de gerência, que vão ter pessoas subordinadas a ela. Então, é importante que essa pessoa esteja preparada, não só qualificada profissionalmente, mas humanamente mesmo. Então, ela precisa ter um trato especial com as pessoas, ela precisa saber como cobrar. Ela não adianta ser uma pessoa que profissionalmente tem números excelentes, mas o trato pessoal acaba excedendo várias vezes o limite. Esses excessos vão ser responsabilidade do empregador. Então, aí que a gente toca no ponto que é importante que a empresa tenha cuidado com quem escolhe para cargos de gestão. E os Então, acompanhe, né? exatamente. Então, são medidas que podem acontecer também que a gente pode nomear aqui, como, por exemplo, treinamentos, treinamentos de equipe, treinamentos de liderança. A gente vê vários exemplos, inclusive, de parceiros nossos que possuem treinamentos quinzenais,
semanais, uma vez ao mês, reúne equipes de todo o estado, liderança de todo o estado, para passar sobre a manutenção de um ambiente saudável. Uhum. Então, tudo isso está interligado. Então, se a gente não tem um ambiente saudável, a chance da gente ter um gestor que vai Passar do usar de ponto, seu né? poder para passar do ponto é muito alta. E isso nos leva à criação de um passivo trabalhista, e possibilidade, inclusive, de intervenção do Ministério Público. Perfeitamente. Com o Então, famoso TAC, termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento pesadíssimo e que, bastando uma denúncia de um trabalhador anônima, né, a gente acompanhou isso em alguns casos no nosso trabalho, o Ministério Público vai para dentro da empresa, pede informações, pede documentações, ouve pessoas. Quando comprovado um caso dessa natureza, né, ou então até do assédio sexual, que a gente vai falar daqui a pouco, a empresa se compromete ali para não sofrer uma ação civil gravíssima, ela se compromete a de uma hora para outra ter controles que ela sempre precisaria ter tido, né? Então, ou seja, você fica sujeito a multas ali pesadíssimas por cada incidente novo que vem acontecer, em virtude do TAC. Então, prevenir esse tipo de coisa, auditar a empresa, entender como é que isso pode ser feito para controlar esse ímpeto de colaboradores em cargos de liderança e que cobram, é essencial, né? E aí acho que está na hora da gente abrir também uma outra caixa importante, né? Que é a caixa do assédio sexual. Ou seja, isso aí também é um outro ponto que pega muito, né? isso, inclusive, é muito importante nesse sentido, todo assédio sexual como completo, normalmente ele acontece às escuras. Então, é muito difícil que o empregador veja que, por exemplo, um outro funcionário está assediando uma outra, seja um colaborador ou colaboradora de sua empresa. Então, aqui a gente toca também num ponto importante que é a criação da CIPA. Uhum. Empresas com mais de 20 empregados, obrigatoriamente, têm que ter a CIPA. E dentro da CIPA é possível criar um sistema de ouvidoria, que esse sistema de ouvidoria necessariamente tem que ter a opção de denúncias anônimas. Então, isso é importante para que com a CIPA consiga se investigar, por exemplo, denúncias de assédio sexual. Que é o canal E, de denúncia, né, Maria? exatamente, é importante ter esse canal de denúncia, que a pessoa que vá denunciar se sinta segura para isso, porque quando a gente se depara com um assédio sexual, seja de qual natureza que seja é, chegue ao ponto de ter crimes de, por exemplo, de estupro dentro da empresa. Não é só nisso. Então, em todos os cenários de assédio sexual, o empregado, a empregada, tem que ter a confiança de ter um ambiente seguro para a denúncia, de saber que mesmo que seja o superior hierárquico dela, o procedimento vai ser apurado E a e punição vai tem que ocorrer, né? ser apurado e tem que ter a punição. Há, por exemplo, é uma causa de justa causa, é um motivo de justa causa. Então, um assédio sexual é uma incontinência de conduta. Então, não é preciso nem que o colaborador reitere isso. Na primeira ocorrência, é possível aplicar-se uma punição de justa causa. É importante também que a empresa ela tome como prevenções treinamentos, palestras sobre a conduta que se espera de cada um no ambiente de trabalho, inclusive para conduta para se identificar quando Uhum. um outro colaborador, por exemplo, esteja sofrendo assédio sexual, porque ele vai ter o medo. Você Uma tá, característica da vítima do assédio sexual é se reprimir quanto a isso. você Então, tá me dando aqui o gancho do compliance. Isso, a gente está falando de compliance, né? É, é, é inevitável, não é 100% evitável que ocorram casos desse tipo. Você não consegue garantir que em 100% das situações potenciais a empresa tenha mecanismos para evitar o assédio sexual ou o assédio moral. Mas é importante que a empresa demonstre dentro das suas práticas, através de código de conduta, através de treinamentos, de campanhas de sensibilização, ou seja, que ela tenha uma reiterada prática de deixar todo mundo alerta para que essa prática do assédio moral ou do assédio sexual, ela é uma prática criminosa, é uma prática que não pode estar acontecendo dentro do ambiente da empresa, porque ela, em última linha, ela gera demissão por justa causa e dependendo do delito trabalhista, pode resvalar num delito penal também. Ou seja, o Felipe deu aqui exemplos de assédio sexual que chegam ao limite do estupro ou de algo muito próximo disso. Então, isso tem que ser visto, não é só mulheres, é qualquer gênero. A gente tem casos assim absurdos aí na literatura jurídica e a empresa tem que conseguir demonstrar, ela tem que ter um planejamento, ela tem que guardar evidências,
fotos dos treinamentos, que os treinamentos sejam realmente feitos com esse objetivo e, principalmente, que a alta cúpula da empresa e aí qualquer programa de compliance, qualquer programa de certificação em ISO 29001, ISO 37001, que é a de anticorrupção, qualquer ISO, que são normativas internacionais que a ABNT nacionalizou. Qualquer uma delas, a premissa é a alta cúpula tem de estar envolvida, ela tem que estar comprometida. A mensagem tem que ser top-down. Então, todo mundo tem que sentir que a empresa, por meio dos seus diretores, está comprometida com com a prevenção daquele tipo de prática. Então, sem isso aí também não adianta. Não adianta fazer um programa via chat GPT, colocar na internet, fazer o pessoal ler, e isso não se refletir no dia a dia da empresa, né? Isso. A gente parte também a questão da responsabilidade e objetivo do empregador. Então, ele tem que zelar por esse ambiente, não só com práticas de dizer como tem que ser, mas de práticas positivas mesmo, de fazer treinamentos, criar mecanismos de denúncia. Isso são alguns dos pontos necessários. Então, é importante que a empresa promova um ambiente de trabalho saudável, não só que parta do falar, ela tem que promover esse ambiente. Então, o teletrabalho é Uhum. uma das possibilidades, a ginástica laboral é uma das possibilidades. Você ter um ambiente harmônico é muito importante para que você evite tudo isso. Então, assim, a gente, no assédio sexual, a gente está falando também de uma questão grave trabalhista e grave também do âmbito penal. Então, é muito importante essa prevenção, não só para evitar passivos trabalhistas, até para zelar pela saúde mental daquela vítima. Então, quem é vítima de assédio moral, quem é vítima de assédio sexual, tem que se sentir acolhida também quando se faz a denúncia, porque as consequências vão vir. Então, a questão, por exemplo, de uma ansiedade, síndrome do pânico, de uma doença ocupacional é, desencadear a partir disso, é muito recorrente. A gente vê com certa frequência. Então, a empresa tem que ter esse compromisso, firmar um compromisso com os colaboradores de que há uma promoção do ambiente de trabalho saudável. E não só que há, por exemplo, um marketing do ambiente saudável, mas sim ter medidas eficazes. E isso pode ser feito, por exemplo, com um sistema de compliance que atua muito bem com isso. Até para a gente. Vamos dar um gancho aqui financeiro. Acho que é importante a gente dar um gancho financeiro para que o empregador, o dono da empresa, o gerente, o diretor, entenda que isso tem uma repercussão financeira positiva de você manter um compliance trabalhista sobre esses temas e sobre vários outros temas, inclusive acidente do trabalho. Se você tem um colaborador que eventualmente passou por uma situação como um assédio moral e assédio sexual, mas você monitorou, você coibiu, você apurou e puniu a pessoa, o gestor ou aquele colaborador que praticou o ato, na hora que a vítima, né, eu estou falando isso aí numa situação hipotética, estou construindo aqui uma situação de que ocorreu, mas que a empresa foi sempre diligente, não conseguiu evitar, mas que a empresa apurou a responsabilidade e puniu o colaborador infrator. Nesse momento, imagina que a vítima não se sentiu satisfeita com aquela punição, saiu da empresa, ingressou na Justiça do Trabalho e pediu uma indenização por dano moral contra a empresa. É muito provável que a empresa organizada, devidamente organizada, ela consiga não ser condenada por um dano moral. Se ela comprovou que ela foi diligente, mas que, obviamente, em determinada situação, ela não conseguiu ter sucesso porque o colaborador se usou de subterfúgios, usou de um horário diferente e aconteceu aquele assédio. A empresa, eventualmente, corrige os processos para que aquele tipo de incidente não ocorra mais uma vez. Então, ela vai ter uma linha de defesa no judiciário que pode levá-la a não ser condenada por dano moral. Então, isso é muito importante, ou seja, isso é compliance, é você ter esses mecanismos documentados e organizados para que você possa se defender. E aí, só complementando, ainda que seja condenada por dano moral, isso vai ser levado em consideração. Então, Como minorar, a para minorar. condenação por assédio e dano moral, ela também é educativa. Então, Uhum. se a empresa ela é diligente, se ela toma medidas para evitar que aquilo se propague ainda mais dentro da empresa, ou que aquela vítima sofra um assédio ainda maior, ela é diligente quanto a isso e comprova isso com os práticas de promoção de um ambiente saudável, em um eventual processo trabalhista, vai ficar evidente também para fins de
mensuração do dano moral. Então, o valor a ser indenizável, muitas vezes a gente consegue fazer essa redução. A empresa foi diligente, promoveu um ambiente saudável, a empresa tentou coibir de todas as formas, porque como foi dito, não, muitas vezes o empregado vai estar sozinho com a outra pessoa, que a empresa não tem como controlar. São pessoas, então pessoas são, São fluidas, as são relações são fluidas, então muito a gente diversas. tem um elemento surpresa também, então a gente não tem como saber exatamente o que aquela pessoa vai fazer. Mas a empresa tem meios que ela pode promover um ambiente saudável e vá provocar isso. Essa redução evita um dano ainda maior. Hum. Um assédio sexual, por exemplo, ele normalmente é feito por escala. Então a gente tem os indícios. Você Então, começa num determinado ponto e aí o exatamente, assediador vai gravando, aumentando, testando, né? exatamente. E se ele se Isso é sentir interessante. livre para isso, ele vai chegar até um final, Uhum. até uma conduta muito mais gravosa Perfeito, e que perfeito. pode ser irrecuperável para a vítima. Então, se a gente corta no começo com um sistema de compliance bem feito, bem elaborado, a gente evita que esse empregado tenha uma consequência ainda maior. Então, é importante tudo isso nesse sentido. Então, por mais que haja uma condenação, a empresa vai demonstrar que tomou medidas para coibir aquilo. Então, muito provavelmente, quando chegar na hora de arbitrar o valor indenizável, será mais baixo do que o normal. Porque a empresa que não cuida disso, de que não tem atenção com isso, ou que quando chega uma denúncia, ela engaveta a denúncia, não apura. Então, tudo isso é levado em consideração. Perfeito, perfeito. Acho que a gente está falando aqui só de pepino, né, Felipe? Hoje foi o dia do pepino, né? E esse particularmente está pesado. A gente até sente ali, fica com aquele semblante mais sério. Mas vamos continuar. O desafio hoje é falar, é orientar para que a gente tenha aí é, uma forma de ajudar as pessoas, as empresas, os gestores. Vamos para um outro ponto aqui que incomoda bastante gestores, principalmente empresas com alta base tecnológica, empresas que têm ali uma necessidade de uma infraestrutura tecnológica, da guarda de dados, a guarda de informações confidenciais, informações de negócio. Acho que é importante a gente dar um ponto nisso, pontuar muito bem isso. A gente tem acompanhado, o escritório da gente tem acompanhado, até com certa frequência, situações em que colaboradores até então confiáveis, de boa conduta, com bom histórico, em determinado momento se sentem confortáveis em pegar informações da empresa ou até dados pessoais de clientes da empresa e colocar isso para fora do ambiente da empresa, do ambiente de segurança. E a gente tem isso de uma forma muito, muito assim, assintosa. Quando a gente observa os casos em que a gente convive, são situações que você não acredita. O funcionário pega todo o esquema de trabalho, pega informações sigilosas, informações de proteção de segurança, ou informações sobre como a empresa ganha dinheiro, que é uma propriedade intelectual importante e é um ativo da empresa. Então você vê colaboradores se sentindo à vontade para pegar essa informação, tirar do ambiente da empresa para finalidades diversas, ou para vender, ou para chegar para um outro empregador e fazer uma barganha no momento de uma contratação com um salário maior. Esse tipo de conduta tem afetado bastante empresas de vários portes. E eu acho importante a gente dar uma pontuação sobre como tratar isso da forma preventiva e da forma punitiva, né? Vamos tentar caminhar nesse sentido? Isso, um ponto muito importante aí que a gente já parte também para o direito intelectual, né, Uhum, direito de propriedade. uhum, Muitas vezes o empregado ele está lá dentro da empresa construindo um esquema de trabalho, ele vai colaborar para aquele esquema de trabalho, mas aquela propriedade intelectual, em regra, é da empresa. Então, quando esse empregado sabe da demissão, está em vias de ser demitido, já ocorreram com certa frequência, dele vazar dados que, por ele entender, participou da construção daquilo, ele teria direito. Mas são dados que são sigilosos, dados que comprometem a segurança da informação. A gente vê casos que pode gerar um prejuízo financeiro enorme. Então, tudo aquilo foi investimento da empresa, e a empresa vai ter que reinvestir, criar um novo esquema de trabalho para isso. Então, uma forma que a gente vê de controlar para que evitar que isso aconteça é estabelecer um código de conduta, um regimento interno seguro, que para tenha essa prática expressa de que a gravidade disso, o colaborador precisa estar ciente de que vazar informações sigilosas é muito grave. Então a gente pode ter até um aspecto novamente penal. Então é uma prática que ele pode ter no dia a dia do trabalho dele, pode ter um aspecto criminal
E isso vai influenciar também. Então, o empregado precisa estar ciente dessa gravidade para que, caso ele faça essa prática, a empresa consiga coibir. E até um contrassenso, né? Você que é colaborador, que está assistindo a gente, não é só esse podcast, não é só para quem é empregador, mas para quem é empregado também, colaborador da empresa. Acho que o espírito de corpo tem que estar presente. A empresa é uma conjunção de esforços, uma estrutura em que o dono da empresa investiu naquela estrutura, mantém, assume o risco, paga um salário e tem aqueles colaboradores trabalhando. Tem um colaborador, que é o colaborador que eventualmente pode estar se sentindo livre para cometer uma irregularidade dessa, uma ilegalidade dessa, mas esse cara tem que pensar o seguinte: no momento em que ele vaza informação confidencial, em que ele transfere informações que são informações de trabalho, informações que fazem com que a empresa ganhe dinheiro, ele está beneficiando um concorrente, ele está colocando em risco toda uma estrutura de amigos, colegas, parceiros de trabalho, famílias que tiram sustento a partir daquele emprego. Então, o cara está cometendo para contra a empresa uma irregularidade importante, grave, e ele está colocando também em jogo o emprego de outras pessoas. Se a empresa perde o segredo do negócio, que é o que a mantém competitiva, um concorrente ganha aquilo de graça, com custo menor, ele vai ser mais barato. Então ele vai atacar os clientes, vai tomar clientes, a empresa perde faturamento, muitas vezes vai ter que demitir. Então é uma cadeia perversa de que em que a pessoa que está pensando, tentando em cometer uma irregularidade como o roubo de informações ou o roubo de dados pessoais, ou furto, vamos categorizar direito, ela está colocando em risco não só ela, mas várias outras famílias que dependem daquele local. Se a gente está falando de dado pessoal, dados pessoais, né, Felipe? Então a gente tem um agravante. A gente tem um outro elemento que a Justiça do Trabalho tem sido muito incisiva. Quando um colaborador exporta, transfere, compartilha, rouba dados pessoais que estão sob a guarda do seu empregador, ela está violando o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, isso aí, a Justiça do Trabalho tem sido muito ostensiva em reconhecer uma violação grave daquele trabalhador, né? Isso, e também é importante a gente até dar um exemplo aqui. Hoje em dia, os órgãos públicos, quando vai contratar uma empresa de segurança da informação, por exemplo, ou empresas que vão atuar com documentos sensíveis, eles exigem que a empresa estabeleça com os empregados, com Hum. qualquer um colaborador que tenha acesso àqueles conteúdos, um termo de confidencialidade. Então, muitas vezes, se a empresa não tiver esse termo preparado, ela não consegue cumprir os requisitos daquele edital, porque vão ter sigilos aí, a gente entra não só no dados pessoais, mas sigilo fiscal, o Uhum. sigilo da propriedade intelectual propriamente dita, da construção de esquemas de trabalho. Então, por exemplo, uma empresa que tem um contrato com o governo do estado da Paraíba e tem acesso a informações tributárias que são sensíveis. Então, uma empresa que tem contrato com outra empresa, mas que tem acesso a segredos que estão estabelecidos entre os sócios, um acordo de sócio sigiloso, por exemplo. Perfeito. E se a empresa vai tratar aquele documento e não tem um sistema de segurança é, bom, efetivo, ela está colocando em risco o seu cliente. Então, a credibilidade em mercado vai ser perdida. A chance de você perder um contrato com um órgão público é grande. Então, e também se você gere, por exemplo, administra os dados de uma rede hospitalar. Então, se você perde, vaza esses dados, então você está sujeitando milhares de pessoas à exposição. Pessoas Então, politicamente expostas, pessoas com exato, doenças graves. Então, isso tudo é protegido ali pela Lei Geral de Dados Pessoais, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. E, assim, é uma coisa que é cultural e que deve ser combatida com meios computacionais, informáticos e também com bons códigos de conduta, como o Felipe falou. E aí a gente se fecha um pouco, reduz o risco. Obviamente, o risco nunca é eliminado, dificilmente ele é 100% eliminado, mas eu acho que é um conjunto bom para se trabalhar dentro de empresas, né? exatamente. A gente tem trabalhado com empresas nesse ramo e tem tomado cuidados com o código de conduta, com o regimento interno para que isso seja estabelecido. Como eu disse, um empregado pode ocasionar todo esse prejuízo que a gente mencionou, de vazar dados de milhares de pessoas. Então, é uma pequena ponta de um iceberg. Então, é preciso controlar bem isso e a empresa precisa estar ciente de que ela tem essa responsabilidade. Então, se a gente faz um código de conduta, um regimento interno, um termo de confidencialidade, um contrato de trabalho bem elaborado,
a gente se protege disso. Então a gente consegue buscar também a responsabilização de quem vazou aqueles dados. É diferente se a gente entra no Google, ou pega um contrato de trabalho padrão, altera os dados pessoais de empregado e empregador, e o empregado vacinar, o empregador vacinar, ok, tá tudo certo. Vamos trabalhar com esses dados, vamos processar tudo isso. Não é assim que funciona. Então, por isso que é importante ter um sistema de compliance, uma assessoria jurídica preparada para isso, e a gente toma esse cuidado. Dia a dia, a gente trata com esses casos e toma sempre esse cuidado nesse sentido. Até se for o caso, cobrar a responsabilização, seja financeira ou criminal, daquele Aquele colaborador. colaborador. Vamos ver o que é que a gente tem mais por aqui. A gente tem um roteirozinho, acho que. Bom, então, em suma, a gente está falando de prevenção, né? Prevenção é diagnóstico, levantamento de informações, diagnóstico, plano de ação e ação. Então, a gente está falando muito fortemente num elemento que as empresas têm à disposição, um serviço que as empresas podem e devem contratar, que é a auditoria trabalhista, já que a gente está nessa seara. A auditoria trabalhista é um processo em que profissionais habilitados entram dentro da empresa, investigam documentações, processos, onde estão os riscos, fazem o mapeamento desses riscos, olham quais são, fazem a gradação do tamanho do risco, qual é a abrangência, ou seja, até onde esse risco se estende caso ele se concretize como um incidente, e constroem um plano para mitigar esse risco, ou seja, criam medidas para que sejam adotadas dentro da empresa e monitoradas permanentemente para que o risco seja mitigado, seja diminuído. Então, no momento que você faz dentro de uma assessoria jurídica preparada para o preventivo, você olha todos os riscos que a tua empresa está correndo, seja de hora extra excessiva, de assédio moral, de assédio sexual, riscos da segurança e saúde trabalhista. Então, você tem ali uma série de situações em que você previne e evita que lá na frente você tenha pesadas indenizações ou perdas com processos trabalhistas. Isso é muito importante, é um elemento. Isso. A auditoria trabalhista ela é essencial. Eu digo que ela é essencial para toda e qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, principalmente pela identificação de riscos. Uhum. Então, com a auditoria trabalhista, a gente tem um diagnóstico da empresa. A gente sabe como está aquela saúde da empresa e um passivo trabalhista, uma prevenção, a própria nome já diz, uma prevenção. Então, a gente previne para que não haja um passivo trabalhista. Então, para isso, a gente precisa trabalhar na raiz. A gente precisa trabalhar desde o começo, Na causa pensar raiz, né? nisso. Então, a gente identifica os riscos. A gente tem exemplos, por exemplo, já trabalhei com casos de fazer uma auditoria em clínica odontológica que não tinha LTCAT, que é um laudo técnico obrigatório para empresas que trabalham com risco no ambiente de trabalho. Então, Risco químico, risco de produtos no manuseio, isso, né? no caso da clínica odontológica, tem riscos biológicos, por exemplo. Você está tratando pacientes que estão lá expostos. Hospitais, empresas de metalúrgicas, oficina, que envolvem periculosidade e insalubridade. São documentos essenciais que muitas vezes, pelo crescimento, às vezes, muito abrupto, um crescimento rápido, acredita que não precise. Mas é preciso ter esse conhecimento. Então, na identificação de riscos, a gente vai saber se o banco de horas, que é um caso, é o recorde que tem na Justiça do Trabalho, cobrança de horas extras. A gente precisa saber se o banco de horas está sendo cumprido. Esse banco de horas está sendo cumprido de acordo com o que prevê a CCT da categoria. Então, cada categoria tem a sua convenção coletiva de trabalho. Então, muitas vezes, a convenção coletiva de trabalho ela prevê um tempo menor de compensação da jornada. Então, ela pode prever, por exemplo, que a compensação da jornada tenha que ocorrer Em no 30 mês dias. subsequente, em Uhum. 30 dias, em 60. E se não cumprir isso, pode ter o pagamento de horas extras a 100%. Perfeito. E aí, se a empresa não cumpre, a empresa entende, 60 dias é suficiente. Passou dos 60, paga a hora extra a 50%, ela vai estar descumprindo a convenção coletiva. Então, se não tiver essa observância, vai gerar um passivo. E vai chegar uma hora que o colaborador vai sair da empresa e vai dizer, deixa eu ver agora se foi feito certo. Vai consultar e vai ver que durante vários anos, a empresa, por essa prática, e não por querer reduzir direitos do empregado, mas por não ter o conhecimento disso, acabou adotando práticas que não deveria e gera um passivo. Muitas vezes um passivo inevitável. Então, quando se chega ao contencioso, então trabalhar na auditoria para identificar os riscos, saber a saúde, saber a necessidade de cada empresa é essencial. Inclusive,
eu entendo que é essencial até para a gente começar uma assessoria jurídica de forma Com o pé direito, né? isso, com eficiência. Então, ela mostra também na auditoria a responsabilidade da empresa, a busca da empresa de cumprir a legislação trabalhista. E nem sempre esse grau de risco está na primeira linha de contratação. Hoje em dia a gente tem uma massificação de quadros terceirizados, relações entre empresas e prestadoras de serviço, em que na prestadora de serviço, isso não é de hoje, na prestadora de serviço estão os trabalhadores em grau de risco. Risco de acidente de moto, risco de contaminação, por insalubridade, periculosidade. E muitas vezes a empresa faz uma análise muito seca e na primeira linha dos colaboradores que estão com ela. Esquece que nos colaboradores terceirizados está um alto grau de risco, até porque em qualquer demanda trabalhista, o trabalhador vai colocar o seu empregador e aquela empresa que se favoreceu do seu trabalho, ou seja, a relação de solidariedade, que na Justiça do Trabalho isso é amplamente e facilmente reconhecido. Então, olhar, fazer uma auditoria trabalhista, pensar preventivamente, é realmente mapear todos os caminhos por onde o serviço da empresa é entregue ao seu cliente final. Então, em que grau maior ou menor algum trabalhador está se envolvendo em risco à vida, risco à saúde, ou cumprindo suas obrigações, ou até como é que a empresa está remunerando esse colaborador, cumprindo aquilo que a CCT prevê, né? Então, a auditoria é muito mais ampla do que simplesmente uma visão inicial, ela tem que ser aprofundada. Isso requer um trabalho muito especializado. Isso. Normalmente, quando a gente faz a auditoria, a gente conta com toda a equipe. Inclusive, a gente contrata parceiros para auxiliar na produção disso. A gente cria uma espécie de um laudo, um diagnóstico de Sim, fato da empresa, de como é que está a saúde dessa empresa atual, o risco que ela tem, o possível passivo, quais são os pontos que precisam ser melhorados. A gente recomenda mudanças, a gente não pode implementar mudanças diretas na empresa, mas a gente recomenda a esse parceiro, recomenda a esse cliente mudanças que podem ser eficazes e que lá na frente ele vai perceber. Então, hoje a gente trabalha com algumas empresas que a gente faz o preventivo, a gente chama do consultivo. Quando chega demandas, muitas vezes nem se preocupa com tipo, uma demanda que é até recorrente, mas ela nem se preocupa porque ela já se preparou para aquilo. Ela cumpre exatamente o que determina a legislação. A gente tem que entender que o direito do trabalho ele é muito amplo. A CLT ela é enorme. Além da CLT, a gente tem as convenções coletivas, a gente tem as OJs do TST, as a gente tem normativas as do Ministério do súmulas, Trabalho, um grau os mais instrumentos normativos do Ministério do Trabalho, as recomendações do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente tem um conjunto de regramentos a ser seguido e muitas vezes o empregador não vai ter ciência. Ele é especialista naquela área, ele é especialista em vender, mas ele não é um especialista da área do direito, por exemplo. E essa prevenção é importante até para que permita um crescimento da empresa. Porque se a empresa ela tem, vamos supor, 20 funcionários, ela é uma empresa de pequeno porte, mas pretende crescer. Mas desses 20 funcionários, diversos entram com ação na justiça, ganham indenizações, isso vai gerar um efeito cascata, né, Felipe? isso, e vai gerar um custo não previsto. Então, ela não prevê um custo de uma ação trabalhista, por exemplo. A gente já entraria num outro tema que seria o provisionamento, mas aí já seria mais profundo, mas também está dentro disso, está dentro da prevenção. Então, é importante que também que as empresas tenham ciência de que treinamentos dentro da empresa de direitos e deveres dos empregados é importante e vão colaborar para quando for feita uma auditoria, né? O compartilhamento de dados, por exemplo, com a terceirizada. Então, é importante que a empresa esteja vigilante com empresas terceirizadas, saber se o FGTS está sendo recolhido, se estão fazendo a contribuição previdenciária, se eles estão pagando insalubridade àqueles colaboradores que têm o direito à insalubridade. Então, são inúmeros casos. A gente tem na nossa, rotineiramente a gente vê. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, poucas pessoas sabem um auxiliar de serviços gerais que trata de higienização de banheiro. De grande circulação, ele tem direito à insalubridade equiparado com o peso humano, por exemplo, de 40%. Isso está previsto na súmula do TST. Muitas vezes a gente faz uma análise, eu já peguei LTCAT, que não tinha essa análise de que era devido à insalubridade, e eu li, não, peraí, isso aqui está errado. Então é preciso alinhar também com o engenheiro de segurança, que existe uma súmula do TST que prevê uma equiparação em que essa pessoa tem direito a 40% de insalubridade. E isso acontece
Banheiros de grande circulação, a gente não só tem, exemplo de shopping center. A gente tem empresas de médio porte que atende público. Então, todo dia esse banheiro vai estar disponível para esse público. Você imagina uma policlínica de saúde. Você tem ali É, um fluxo de centenas de pessoas por dia, né? O banheiro tá ali, muitas vezes tem 2, 4 banheiros. Tá fazendo um exemplozinho bem pequeno. Em e- bairro tem policlínica. Então você tem ali geralmente um funcionário próprio ou terceirizado que está ali limpando banheiro com gente doente e grande circulação, limpa o tempo todo. Então é uma situação que, se você não prever, não fizer a prevenção, não fizer a previsão de pagar aquela verba para o colaborador, você vai incorrer ali num risco trabalhista forte. Bem lembrado isso aí. Exatamente. Isso são alguns exemplos do que a gente consegue enxergar, Identificar. identificar com a auditoria trabalhista e prevenir. A prevenção é um dialeto muito comum. A prevenção é o melhor remédio. Sim, E sim. para as empresas também funciona assim. Então, todo fluxo tem que ter a ideia da prevenção. Então, tudo que a gente for realizar, qualquer ato que a gente for fazer na empresa, a gente tem que partir da prevenção. Eu sempre digo aos nossos clientes, nossos parceiros, que se a menor dúvida que seja, entre em contato com o jurídico, entre em contato conosco, a gente emite um parecer. A gente já, muitas vezes, eu já deparei com práticas comuns, que eram comuns na empresa. A empresa, por uma ou outra dúvida que tem, nos consulta. Aí eu digo, não, mas espera, isso aqui já estava errado. Então a gente identifica isso também. Então é importante que se tenha uma assessoria jurídica para isso. O assessoria jurídica não é um gasto que a empresa vai ter, é um investimento. E esse investimento ela vai entender quando ela crescer, quando ela não tiver, por exemplo, passivo trabalhista que outras empresas do seu ramo que tenham práticas idênticas possuem. Perfeito. Então é isso que tem que entender. O empresário tem que entender que a assessoria jurídica não é gasto. A assessoria jurídica é investimento. Então, para que o empregador, o empresário cresça, é essencial que tenha uma assessoria jurídica preparada, completa. Um exemplo, a gente do DCDD tem um sistema de atendimento por service para os empregadores, para as empresas. Então, a gente tem demandas tributárias, até trabalhistas, Societárias. societárias, com relação de consumo, Perfeito. é uma recorrência grande, então a gente atua de forma nos órgãos administrativos, seja Procon, Inmetro, eh, todos os outros. Então a gente tem uma equipe completa para atender a necessidade de cada empresa, de cada segmento. E, inclusive a gente tem pessoas preparadas para atuar em área de tecnologia, que é uma coisa que está sempre mudando também. Tecnologia, assim, tecnologia é uma área que hoje em dia ela subverte um pouquinho a lógica do, do da grande quantidade de empregados para um faturamento maior. A tecnologia hoje em dia é um lastro muito importante disso aí. A tecnologia, obviamente, poucas empresas não têm colaboradores. Precisa, em algum grau ela precisa, mas na tecnologia os riscos insalubres, os riscos de periculosidade se reduzem bastante, mas os demais riscos continuam presentes, dos assédios, de descumprimento de legislação, da CLT. Então, não tem áreas que realmente só empresas que você tem ali o empreendedor, o lobo solitário trabalhando com uma plataforma tecnológica, fazendo negócio digital. Esse cara está livre de relações trabalhistas e olhe lá, o restante não está. Demais empresas precisam realmente observar muito bem isso aí, principalmente, aí tem até um temazinho final aí, que é a pejotização. Empresas que acham que ao pejotizar, ao contratar PJs, pessoas jurídicas, em que a empresa contratada, o PJ contratado, é uma pessoa, é um único colaborador e não uma equipe. Então, nessa situação, você tem ali presente subordinação, dependência, habitualidade. Então, assim, o risco trabalhista está aí, você que só não está enxergando. É um ponto de engano do empreendedor, né, para o empreendedor. Isso, esse tema é muito importante. A Que já daria pejotização. todo um outro episódio de Isso podcast, né? dá um episódio completo. Completo, E a completo. gente tem fatos, casos Uhum. concretos nossos, que a gente pode, inclusive, debater horas e horas sobre isso. É o 4. Mas É o um, quarto. É o quarto episódio. É um o 4. breve resumo que as empresas precisam tomar cuidado o STF liberou a terceirização com o tema 725, certo? Então, a terceirização, ela Uhum. ampliou. Antigamente, a gente não poderia ter uma terceirização da atividade fim. Ela somente poderia ser da atividade meio. Um exemplo, um banco não poderia terceirizar o serviço bancário de fato. Ela só poderia terceirizar
serviço de limpeza, serviço de segurança. Então, hoje, o STF autorizou a terceirização da atividade fim, então ampliou isso. Só que muitas pessoas entendem que autorizou a contratar PJ a tudo quando é direito, e não é assim que funciona. São precisos observar regulamentos próprios, como, por exemplo, um PJ não pode ter um controle de horário. Uma pessoa que é contratada como pessoa jurídica, ela não se subordina diretamente, então ela não tem pessoalidade, então ela pode, hoje eu não vou a determinada empresa, vou enviar uma outra pessoa, que vai fazer o serviço do contrato, o objeto do contrato será cumprido. E aí o empresário não pode simplesmente dizer, ó, você não veio o serviço, você precisa vir, é um exemplo que acontece muito, e aí já entra num dos 5 requisitos do vínculo de emprego. Então não adianta a gente achar também, as empresas acharem que contratando o PJ vai estar maquiando de alguma forma um vínculo empregatício. Isso acontece muito com empregados que são caros, né? A gente tem determinadas áreas um empregado que tem um serviço personalíssimo, por exemplo, que ele vai dar valor àquilo. Então é concorrido no mercado. Na área de tecnologia existe muito, então um TI não faz exatamente o que um outro faz, é um serviço técnico. Então, quando a gente tem isso, é muito comum que as empresas remunerem melhor, mas para diminuir encargos, busca a contratação como pessoa jurídica. Só que É, aí ela entra numa barreira, ela não pode cobrar como se o empregado fosse. Então, assim, a gente entraria nos requisitos do vínculo empregatício, na necessidade de observação do contrato do PJ, um assunto que renderia um episódio inteiro, mas que as empresas é. realmente precisam tomar muito cuidado, porque não é todo mundo que pode ser contratado como PJ, não é qualquer pessoa que pode ser. Tô só checando aqui, porque a gente falou bastante, eu estava vendo se tinha mais um tema, mas. Isso, mas isso também entra na prevenção. Quando a gente faz uma auditoria, Hum, a gente avalia os contratos de prestação de serviço. Então, se esse contrato de prestação de serviço ele está com pessoa jurídica, mas a gente vê que aquilo está funcionando como uma relação de emprego, a gente alerta esse risco para a empresa. Só esse contrato aqui, ele era para ser CLT, não PJ. E os riscos quais são? A gente apresenta. Ele pode ter reconhecido tem um reconhecimento de vínculo empregatício, então vai ter reconhecido FGTS de um longo período, vai ter reconhecido multa de FGTS, a rescisão do contrato vai ser reconhecida as verbas rescisórias, vai ter que a contribuição previdenciária de todo período. E quando a gente trata de pessoas que possuem remuneração mais elevada, esses encargos que você evita durante esse contrato de trabalho, são você muito vai ter pesados. que pagar tudo de uma vez. E as repercussões são pesadas, empresas não Exatamente. suportam isso, né? Empresas quebram por conta disso. Tá certo. Bom, eu acho que não sei nem como é que está aí nosso andar de tempo, mas acho que a gente conseguiu trazer aí um bom resumo desses principais pontos, desses pontos que a gente acolheu para hoje. Já tem tema aí para um próximo podcast, vamos tentar organizar isso para ser bem rápido. A gente está tendo muito feedback positivo nos comentários quando a gente posta. Lembrando que a gente está no Instagram, a gente está no YouTube com o canal do DCDD, Advogados, e a gente está ali sempre presente. Vamos ter algumas chamadas aqui no Instagram, e vocês estão sempre ali com a possibilidade de comentar, de fazer perguntas e direcionar a mensagem para a gente. E mais uma vez, obrigado pela audiência. E Felipe, obrigado aí pela nossa conversa, nosso bate-papo. E a gente se vê em breve, pessoal. Eu que agradeço, foi um prazer. Inclusive, pedi até sugestões. Diversas sugestões de temas importantes no direito do trabalho empresarial. Podem sugerir que a gente está aqui à disposição. Novos e novos episódios. É um projeto que vai ser contínuo, então a gente está disponível. Pessoal, mais algum tema, mais alguma sugestão de tema, coloca nos comentários, fala para a gente, faz uma tagzinha lá para a gente, que a gente vai pensar e programar isso para novas conversas. Foi um prazer e até breve.